Cresci em um duplex extremamente assombrado. Eu poderia até escrever um livro inteiro sobre todas as coisas estranhas que aconteceram lá. Então, o que estou prestes a compartilhar é apenas a ponta do iceberg. Eu tinha cerca de 6 ou 7 anos quando morávamos lá, então não me lembro de tudo com clareza, mas as memórias que tenho são vívidas e perturbadoras. Minha família ficou naquele duplex por 2 anos, mas parecia uma eternidade, por causa de todas as coisas assustadoras que aconteciam constantemente. Lembro-me de ouvir ruídos estranhos à noite, como passos, mesmo quando não havia ninguém lá, e de ver sombras se movendo nas paredes. Mas, como me lembro de tão pouco, muitas vezes me pergunto se algo aconteceu com uma boneca que acabei esquecendo. Sei que muitas pessoas têm parentes que dão uma boneca de porcelana como presente para recém-nascidos. Eu nasci em 1995, e não tenho certeza se as pessoas ainda fazem isso ou se era apenas uma tradição grega. De qualquer forma, eu tinha uma boneca de porcelana com um vestido azul claro, babados brancos, cabelo loiro cacheado e que estava presa a um balanço. Mas essa boneca de porcelana ficou na caixa até eu completar cerca de 10 anos. Na época, eu adorava o programa de TV o The Big Confico Show e tinha uma boneca Molly do programa. Ela também vinha com pequenos pedaços de papelão que você podia usar como um laço ou uma bolha de pensamento. Não me lembro de brincar muito com ela, mas minha mãe dizia que eu sempre a tinha comigo. Ela parecia bem usada, mas eu realmente não me lembro. Enfim, desculpe por me alongar. Alguns anos depois de nos mudarmos para nossa nova casa, eu estava mexendo na minha caixa de brinquedos e encontrei minha boneca Molly. De repente, senti uma conexão com Molly, então a coloquei no canto da minha cama, entre a parede e a estrutura da cama. Ela ficou lá por alguns meses, até que comecei a ter pesadelos. Você sabe, aqueles sonhos estranhos em que você está na casa de alguém, mas ela não se parece com a casa de verdade? No meu sonho, o quarto da minha prima ficava no mesmo lugar que o quarto do meu tio. Eu entrava no que deveria ser o quarto da minha prima e via Molly encostada nos travesseiros dela. O quarto era decorado em rosa e roxo, bem feminino, com uma luz suave do pôr do sol entrando pelas janelas. Mas assim que eu entrava, meus olhos eram imediatamente atraídos por Molly. Havia algo na maneira como ela estava sentada que me deixava muito desconfortável e ansiosa, como se algo não estivesse certo. Um terrível sentimento de mal-estar me atingia, minha ansiedade disparava, e eu não conseguia tirar os olhos de Molly. De repente, ela começou a se levantar lentamente. Ela ainda estava de costas para mim, olhando para a direita. Então, ela começou a flutuar e a se virar na minha direção. O quarto ficou escuro, e eu corri para o interruptor de luz, mas não consegui encontrá-lo. Quando finalmente encontrei, ele não funcionava. Eu agarrei a porta, mas podia sentir Molly logo atrás de mim. Abri a porta com força e corri pelo corredor do meu tio. Quando olhei para trás, vi Molly flutuando atrás de mim. No final do corredor, estava minha avó, que ainda está viva, por sinal. Corri até ela, mas seus olhos estavam vermelhos, e ela estava apenas olhando fixamente para a frente. Eu gritava para ela fazer algo, e então, de repente, eu acordava. Lembre-se de que Molly estava na minha cama quando tudo isso começou. Tive esse mesmo sonho algumas vezes mais, a cada vez, alguns detalhes mudavam, mas o sonho era sempre o mesmo no geral. Fiquei tão cansada desses sonhos que decidi fazer algo diferente. Coloquei Molly em uma fronha e a escondi debaixo da cama, mas ainda assim, não me sentia segura. Então, eu a movi para o espaço de armazenamento sob o chão. Quase 10 anos depois, quando minha família estava se mudando, minha mãe a encontrou no espaço de armazenamento. Acabei dando Molly embora, e descobri que as bonecas Molly podem ser bem valiosas hoje em dia. O duplex onde morei tinha uma presença demoníaca. Ela costumava vir até mim, fingindo ser meu brinquedo de infância. Não sei se essa presença demoníaca me torturava com brinquedos ou bonecas, mas, com a boneca de porcelana, eu costumava pendurá-la na parede, em seu balanço.
Mas eu ficava olhando para ela a noite toda, esperando que ela virasse a cabeça, flutuasse ou rastejasse em minha direção. Era como algo saído de um filme de terror. Acabei me livrando dela porque simplesmente não suporto bonecas, mesmo sabendo que foi um presente de bebê e que pode parecer rude me desfazer dela. Tenho 3 cachorros com minha namorada, mas ela se machucou recentemente em um acidente de cavalo, então estou lidando com tudo sozinho por enquanto. Depois de preparar o jantar, lembrei que nossos cachorros precisavam ser levados para passear. Se eu não os levasse logo, eles ficariam inquietos e começariam a causar problemas, transformando minha tranquila noite em caos. Eu só tinha 2 horas de tempo livre e não queria gastá-las limpando a bagunça deles ou lidando com suas travessuras. Minha namorada e eu geralmente levamos os cachorros para passear juntos, mas, como ela não tem se sentido bem ultimamente, decidi ir sozinho desta vez. Era por volta das 19h30 e o sol estava começando a se pôr. Estudamos na UC Davis, que é conhecida por ser uma escola muito segura. A cidade é composta principalmente por estudantes e profissionais, então é comum ver pessoas correndo ou passeando com seus cachorros nos parques, mesmo à noite. É normal ver uma jovem correndo sozinha no fim da tarde, já que todos se sentem seguros por aqui. Bem ao lado da casa da minha namorada, há um parque que faz parte de uma série de parques conectados na parte norte da cidade. Esses parques são chamados de Greenbelt e são populares para várias atividades, como ciclismo, corrida, idosos praticando tai chi e passeios com cachorros. As pessoas também vêm aqui para fazer piqueniques ou simplesmente relaxar na grama. O Greenbelt é bem extenso, então geralmente caminhamos por alguns minutos e deixamos os cachorros correrem soltos em uma área segura. Embora seja contra as regras, quase ninguém as segue, então deixo meus cachorros se divertirem. Quero garantir que eles fiquem bem cansados antes de voltarmos para casa. Enquanto eles correm no escuro, com suas coleiras iluminadas, eu como uma banana e escuto algumas músicas de Michael Bublé nos meus fones de ouvido. Quando os cachorros se divertiram o suficiente, coloco as coleiras de volta e começo a caminhar para casa. Enquanto ando pela calçada, vejo alguém vindo em minha direção, iluminado por um dos poucos postes de luz ao longo do Greenbelt. Ele é muito alto e magro, com uma silhueta que me lembra o alienígena do filme Sinais. O que realmente chamou minha atenção foi o quão devagar ele estava andando, muito mais lento do que o ritmo normal de uma caminhada. Era como se ele estivesse em uma daquelas esteiras rolantes de aeroporto, deslizando para frente sem esforço algum. O que tornava tudo ainda mais inquietante era que ele estava segurando algo nos braços, mas eu não conseguia ver o que era. Continuei caminhando, arrastando meus cachorros, que provavelmente estavam ficando ansiosos agora. É meio irônico, porque ontem mesmo eu estava dizendo à minha namorada, que costuma reclamar que nosso poodle branco pequeno late para coisas aleatórias, que um dia Penny poderia latir para algo importante, como um perigo real. E enquanto observava esse homem estranho se movendo tão lentamente à minha frente, não pude deixar de pensar que talvez o latido de Penny pudesse ter sido útil hoje. Quando o homem se aproximou e pude vê-lo claramente, notei que ele estava segurando um bebê contra o peito, mas não estava realmente embalando o bebê. Ele apenas mantinha os braços na posição básica de quem embala algo, como aquele movimento falso que você faz ao cantar o Nana Nenê. Enquanto isso acontecia, ele não olhava para o bebê, mas sim para mim, com uma expressão intensa e vazia. Quando ele passou por mim, dei uma olhada rápida no bebê que ele estava segurando. Ele não se mexia, estava completamente imóvel. Então, para meu horror, percebi que era uma boneca de bebê. Ou pelo menos, eu esperava que fosse. A ideia de que poderia ser um bebê real me deixou extremamente perturbado, pois significaria que eu acabará de presenciar algo muito errado. Antes que eu pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, tentei quebrar o olhar intenso do homem perguntando: "Vei, você está bem?" Mas ele continuou me encarando e até virou a cabeça para me acompanhar com os olhos enquanto passava. A pior parte era o rosto dele, que parecia completamente vazio.
como uma parede. Nunca vi alguém demonstrar menos emoção do que aquele homem. Ele usava óculos e estava parcialmente careca, mas o que mais me chamou a atenção foi seu olhar, que me lembrava o de Michael Myers. Era perturbador. Continuei andando e demorei alguns segundos para processar o que acabará de ver. Quando me virei, as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Sob o poste de luz, o homem tinha parado de andar. Ele lentamente virou a cabeça e começou a me encarar novamente com aquele olhar vazio. Nesse ponto, fiquei realmente assustado e comecei a andar mais rápido. Depois de alguns segundos de caminhada acelerada, olhei para trás novamente e vi que, além de virar a cabeça, ele agora estava de frente para mim, ainda segurando a boneca de bebê. Peguei meu telefone e liguei para minha namorada, para mostrar que estava falando com alguém. Depois, me virei e continuei andando. Apenas disse, "Bey, fica no telefone comigo, ok?" e coloquei o telefone no viva voz. Ela rapidamente entendeu que algo estava errado e começou a falar sobre coisas aleatórias para manter a conversa normal. Continuamos conversando assim, enquanto eu me virava repetidamente para ver o homem alto e magro, parcialmente careca, com a boneca de bebê, ainda me encarando no escuro, no meio do parque, sem mais ninguém por perto. Eu continuei me virando para vê-lo. Finalmente, depois da quinta ou sexta vez olhando, vi que ele lentamente se virou e começou a caminhar na direção oposta. Sei que posso parecer um grande bebê agora, afinal, ele não fez nada comigo, mas você deveria ter visto o rosto dele. Tão vazio e assustador. Foi realmente perturbador. De qualquer forma, já está tarde, então vou trancar todas as janelas e tentar dormir abraçado ao meu cachorro para me proteger. Sinto muito se já tratei histórias assustadoras de outras pessoas como se fossem apenas entretenimento, mas a verdade é que essas coisas são reais e muito assustadoras. Seria melhor se coisas assim simplesmente não acontecessem. Tenho uma boneca que agora acredito ser a razão de todas as coisas estranhas que estão acontecendo em nossa casa. Nos mudamos para cá há quase 2 anos, e no começo, tudo parecia normal. Mas um dia, quando estava sozinho em casa, ouvi ruídos estranhos e pensei que havia um invasor. Fiquei tão assustado que chamei a polícia, mas, quando eles chegaram, não encontraram nada. Fiquei envergonhado, achando que estava apenas sendo paranoico por causa da nova casa. No entanto, as coisas ficaram ainda mais estranhas depois disso. Comecei a ouvir batidas e sons de toque à noite, mesmo quando ninguém mais estava em casa. Às vezes, os ruídos pareciam vir de dentro das paredes, e em outras, do teto ou do chão. Depois, comecei a notar coisas esquisitas acontecendo no meu quarto, como meu pássaro ficando inquieto de repente e piando alto sem motivo aparente. A boneca que tenho fica guardada em uma caixa no canto do meu armário, que é onde percebi a atividade mais incomum. Também tenho um tabuleiro espírita no meu quarto, mas ele não tem planchete, é só para decoração. Acho importante mencionar esses detalhes, pois acredito que possam estar conectados ao que está acontecendo. Os eventos estranhos não eram muito agressivos, como luzes piscando sozinhas ou a boneca desligando as luzes completamente. Meus eletrônicos começavam a agir de forma estranha, como a TV mudando de canal sozinha ou o rádio ligando sem explicação. Pensei que poderia ser por causa da fiação antiga, já que a casa é bem velha. No ano passado, perto do Natal, ganhei um celular novo. Eu estava em uma chamada com minha amiga, e estávamos rindo e nos divertindo. Não ouvimos nenhum barulho estranho. De repente, a tela do meu celular ficou completamente preta, e eu só conseguia ouvir a voz da minha amiga. Ao mesmo tempo, o cobertor que estava sobre mim foi puxado de repente. Recentemente, as mesmas coisas estranhas voltaram a acontecer, mas agora há meses de intervalo entre cada incidente. Porém, depois do que aconteceu esta manhã, estou aqui digitando isso, tremendo como uma folha. Esta manhã, eu estava com o travesseiro no ombro quando senti uma pressão pesada sobre ele, quase como se algo estivesse me empurrando para baixo.
Achei que fosse apenas meu cachorro deitado ao meu lado, então tentei ignorar, pensando que ele logo sairia de cima de mim. Mas a pressão continuou, e parecia forte demais para ser o meu cachorro. Foi então que percebi que algo estava errado. Não era o meu cachorro, ele nem estava no quarto. O que acho estranho é que, quando acordei assustado, era um pouco mais de 3h30 da manhã. Tenho minhas próprias crenças e não sigo nenhuma religião com convicção. Tenho uma tatuagem de uma cruz invertida com uma lua, e uso um colar de anco. Decidi queimar o tabuleiro espírita e a boneca, pois quero me livrar deles, mesmo que a boneca seja uma herança de família que foi passada para mim. Este é apenas um breve resumo do que tem acontecido, a mais do que compartilhei. A boneca parece estar no centro dos problemas, especialmente no canto onde ouço sons de rosnados. Acredito que, assim que me livrar da boneca, as coisas possam se acalmar. Também tive pássaros de estimação que ficaram doentes de repente e não sobreviveram. Costumava pensar que era apenas má sorte ou coincidência, mas agora estou começando a achar que pode haver uma conexão. Eu também entrei em contato com uma investigadora paranormal com mais de 40 anos de experiência, e ela está interessada em investigar a boneca. Como ela foi passada de geração em geração na minha família, sinto uma forte conexão com ela, o que torna difícil pensar em me desfazer dela. Em 2009, fui a Nova Orleans com um dos meus amigos mais próximos para trabalhar em um projeto. Fomos contratados para instalar novos cabos de dados no Hotel Roosevelt, na Canal Street, pois o furacão Katrina havia causado muitos danos à área, e o hotel precisava de reparos. Nos primeiros dias, trabalhamos durante o dia, mas logo decidimos trocar para o turno da noite. Achamos que seria mais tranquilo e fácil concluir o trabalho à noite. O hotel estava praticamente vazio, então geralmente éramos os únicos lá, exceto por um velho segurança, um ex-policial aposentado de Nova Orleans. O lugar tinha uma atmosfera um pouco assustadora à noite, mas eu nunca vi nada de estranho, apenas um gato vadio ou ouvia algum barulho distante. Era uma noite de sábado, e tínhamos muito trabalho a fazer, então decidimos passar um cabo de fibra do último andar até o porão para finalizar o turno. Já era madrugada de domingo, Páscoa, por volta das 3h30. Todo o hotel estava em reforma, então a maioria das coisas estava fora de funcionamento, incluindo os elevadores. O único que funcionava era o velho elevador de serviço, e era um verdadeiro incômodo usá-lo. Não era possível simplesmente apertar um botão para chamá-lo até o seu andar. Uma pessoa precisava estar dentro do elevador segurando o botão para fazê-lo subir ou descer, enquanto outra pessoa tinha que manter a porta fechada para que ele se movesse. Naquela noite, tínhamos um grande trabalho pela frente. Carregamos todas as nossas ferramentas e suprimentos até o último andar, o que levou muito tempo e esforço. Quando finalmente conseguimos levar tudo para cima, começamos a preparar a passagem do cabo de fibra, do topo até o porão. Cada andar tem uma sala telefônica localizada na área de serviço, perto do elevador. Há um papel com o número do andar porque todas as áreas de serviço são exatamente iguais em cada andar. Essas salas estão empilhadas umas sobre as outras, de um andar para o outro, e há tubulações que atravessam os pisos, permitindo a passagem dos cabos de um andar para o outro. Cada andar do hotel tem um estilo único. Não é nada extravagante, como um tema de selva ou espaço, mas os carpetes e as luzes dos corredores são diferentes em cada andar. Começamos a puxar o cabo de fibra, andar por andar. Não me lembro exatamente de quantos andares o prédio tinha, mas digamos que eram uns 25 andares. Todos entramos no elevador para descer. Após descermos alguns andares, talvez até o 22º, nosso chefe nos disse para descermos até o 12º. Ele queria que pegássemos o elevador de volta para buscar o restante do equipamento, e disse que nos encontraria lá. Meu amigo e eu entramos no velho elevador rangente e descemos até o 12º andar. Quando saímos, lembro-me claramente de ver o número 12 no papel ao lado do elevador.
Caminhamos até a sala telefônica e vimos o cabo de fibra que estávamos puxando já passando pelo piso, descendo para o 11º andar. Terminamos nosso trabalho e começamos a voltar para o elevador de serviço para descer até o porão. Mas quando chegamos lá, o elevador não estava lá. Fomos instantaneamente tomados pelo pânico, choque e confusão. Olhei para a parede e vi o número 22. Como isso era possível? Meu amigo e eu estávamos em pânico. Corremos para as escadas e descemos 10 andares em segundos. Quando chegamos à porta do vão de escada, lá estava o elevador, no 12º andar, com suas portas abertas e sua luz laranja fraca brilhando. Olhamos um para o outro, aterrorizados, e começamos a gritar pelo nosso chefe. Então, continuamos descendo as escadas até o 1º andar. Nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Aquela foi a última noite em que trabalhei naquele hotel. Até hoje, não sei o que aconteceu. Quando conto essa história para outras pessoas, elas simplesmente riem. Às vezes, ligo para o meu amigo apenas para ter certeza de que ambos nos lembramos da história da mesma forma. Há algo estranho acontecendo no Hotel Roosevelt, em Nova Orleans, e eu sempre me pergunto se estou na dimensão certa.